Uma coisa que eu acho engraçada sobre o Vin Diesel e que ninguém mais fala hoje em dia é o fato cômico dele ter um nome de combustível e a maior franquia de filmes dele ser filmes de carros. Isso ainda é engraçado, não é? Olá, meu nome é Gustavo, mas pode me chamar de Gus e eu adoro falar de filmes e trecheira mais do que qualquer pessoa normal nesse mundo. E eu tô com esse óculos de natação porque eu quis ficar igual o Vin Diesel nos filmes do Riddick, uma franquia de filmes de ficção científica com ação e um pouco de terror que é pouco falada ou lembrada hoje em dia, mas que sempre que alguém lembra, certeza que essa pessoa sempre pensa: até que esses filmes são bem maneiros. E eu lembrei desses filmes exatamente por causa da outra franquia de filmes do Vin Diesel, Velozes e Furiosos, com o lançamento do 10º filme. Minha nossa, 10º filme. E vendo o personagem dele naquela franquia, o Dominic Toretto, realizando milagres que nem Jesus Cristo conseguiu quando estava vivo aqui na Terra, que eu pensei comigo mesmo: o que aconteceu com a excelente franquia de filmes do Riddick? Uma franquia muito bem escrita em seus roteiros e que tem visuais e design de universo extremamente único. Por que esses filmes não estão ganhando infinitas continuações com as desventuras desse fugitivo intergaláctico careca e fortão? Afinal de contas, esse sim é um universo que tem muito mais possibilidades para contar mais histórias. Em vez disso, continuamos recebendo mais episódios de novela mexicana dessa família, com os super-heróis mais fortes do universo em seus carros. É sério, essa franquia parece aquele tio do churrasco que conta a mesma piada em toda reunião de família e ela não tem mais graça já faz uns 5 anos. Eu falo isso porque volta e meia eu penso comigo mesmo: cara, o Vin Diesel já foi um ator bem interessante até. Para começar, a carreira dele deu uma alavancada lá em 1995, quando ele escreveu, dirigiu e atuou em um curta-metragem dele próprio chamado Multifacial. Um curta que teve bastante visibilidade no festival de Sundance na época. E eu gosto muito dessa história porque eu mesmo já escrevi, dirigi e atuei num curta meu mesmo chamado Love Frames, com o mesmo tipo de mentalidade que o Vin Diesel teve pro seu curta, que é tentar abrir as portas das possibilidades para ele mesmo através de um trabalho que ele pudesse mostrar as suas habilidades como ator. E eu tenho muito respeito por esse tipo de atitude. E pra ele deu bem certo, porque ninguém menos que Steven Spielberg viu o curta dele na época e o chamou para o seu próximo projeto no cinema, que era O Resgate do Soldado Ryan. Sim, o Vin Diesel era um dos soldados no elenco daquele filme. A partir dali, a carreira dele só cresceu. Com uma voz grossa, aveludada e imponente, ele foi chamado para dublar o personagem título de uma animação chamada O Gigante de Ferro, em 1999, que é uma excelente animação, por sinal. Em 2000, ele atuou em um filme chamado Boiler Room, que é um filme de finanças que tem um elenco bem grande, com o Ben Affleck até. E nesse mesmo ano, ele apareceu no filme que lhe trouxe o primeiro protagonismo em live action, que foi como Riddick no filme Eclipse Mortal, um ano antes dele estourar com o primeiro Velozes e Furiosos em 2001. E o que todos esses filmes mostravam é que, apesar da aparência rústica e bruta dele, ele possuía um grande carisma inerente que foi chamando a atenção dos produtores e lhe dando mais papéis no futuro, com a grande promessa de um ator que, à la Sylvester Stallone, alternaria entre papéis de ação e papéis mais dramáticos. Um exemplo disso é um filme que eu acho que pouquíssima gente viu, lançado em 2006, chamado Sob Suspeita, em que ele faz um gangster mafioso que foi preso e ele faz a sua própria defesa no tribunal no seu julgamento. E ele tá ótimo nesse filme. Enfim, essa versatilidade e carisma foi muito bem usado no personagem Riddick, que não é um herói cheio de dignidade e lemas de vida feito o Toretto do Velozes e Furiosos, mas sim a definição perfeita do anti-herói. Para começar, o personagem e a sua mitologia foram criados por um diretor e escritor chamado David Twohy, um cara que eu acho muito interessante em sua escrita, e além de dirigir os filmes do Riddick, ele também dirigiu um filme chamado Invasão, de 1996, com Charlie Sheen, e também um filme chamado Submersos, de 2002, que eu assisti ambos, e eles são filmes ok. Mas o mais interessante é que a escrita do David Twohy pode ser vista em todos esses roteiros com certas características específicas. Por exemplo, os personagens dele são um pouco mais bem desenvolvidos do que num filme de ação normal. Além disso, ele escreveu também um roteiro para o filme Alien 3, de 1992, que foi recusado pela 20th Century Fox, o estúdio,
mas que algumas ideias foram integradas no filme final, como por exemplo, todo o evento do filme se passar em uma colônia de prisioneiros. E eu lembro de ler esse roteiro dele e detectar essas características que eu falei, personagens com personalidades singulares, morais dúbias e com diálogos irônicos e piadas de tons obscuros. Não era um grande roteiro, mas era um que se destacava na pilha de roteiros que foram escritos para aquele filme, até um ser escolhido de fato. Mas isso a gente fala em outro vídeo sobre a produção problemática de Alien 3, que é uma história que vale a pena ser contada. Aqui nós podemos ver todas essas características, principalmente no personagem principal. E agora falando um pouco sobre os filmes, eu não vou dar todos os detalhes das tramas deles, principalmente porque eu acho que elas possuem grandes reviravoltas e plot twists que valem a pena ser vistos se você ainda não assistiu. Então eu vou falar basicamente sobre as histórias e o que eu gosto nelas. O primeiro filme, Eclipse Mortal, começa com uma nave espacial que está transportando passageiros e um prisioneiro chamado Richard B. Riddick, que é um cara que veio de um planeta chamado Fúria, onde temos uma espécie de humanos que é um pouco mais forte que o normal, e ele possui também olhos com retinas especiais que podem ver no escuro. Por isso que ele usa óculos escuros para cobrir essas retinas durante o período do dia. Porém, essa nave sofre um acidente e é obrigada a pousar em um planeta inóspito. E agora os passageiros que sobreviveram precisam achar uma forma de sair de lá. O problema é que o prisioneiro Riddick conseguiu fugir durante o acidente da nave e agora está solto no planeta também. E aí nós somos apresentados a um grupo de personagens bem distintos e interessantes. Nós temos a capitã da nave, que é a Fry. Temos um agente que estava escoltando o Riddick, que se chama Jones. Temos um garoto que é tipo o mascote do grupo, que se chama Jack. E um religioso chamado Iman, com seus 3 filhos que estão presos também com ele no planeta. E parece que o roteirista David Tui se diverte demais apresentando esses personagens com personalidades distintas, medos singulares e morais dúbias. Tanto que não demora muito para se criar intrigas entre eles, principalmente o trio principal, a Fry, o Jones e o Riddick. Só que os problemas não poderiam ser apenas esses. O que os personagens não sabem é que eles estão num planeta que vai acabar passando por um eclipse logo logo e vai ficar em total escuridão. E que no subterrâneo do mesmo existem milhares de criaturas mortais que vão sair de seus esconderijos assim que a escuridão tomar conta de tudo. Ou seja, elas saem apenas durante a noite. Então os personagens estão ferrados. E talvez a única salvação deles seja um cara que pode ver no escuro para guiá-los, ninguém menos que Riddick. Como eu falei, apesar de curto, o filme é muito bem desenvolvido e dá espaço para cada um de seus personagens brilharem, construindo um arco para cada um, mesmo eles sendo coadjuvantes. Por exemplo, a Capitã Fry tem um arco bem interessante de personagem, porque ela começa como uma pessoa extremamente egoísta, que durante a queda da nave, quando ela ia fazer o pouso, ela tentou desacoplar o compartimento dos passageiros e jogá-lo fora durante a queda para poder pousar a nave com mais segurança. Porém, ela não consegue e quando eles pousam, todos os tripulantes acham que ela foi uma heroína que salvou todo mundo. Só que ela própria é a única que sabe a verdade. E aí, conforme o filme vai passando, ela vai se tornando uma pessoa mais altruísta e se importando com todo mundo à sua volta, até que no final nós temos uma reviravolta bem chocante sobre o personagem, que eu não vou revelar, mas é bem ousada e corajosa. E o menino do grupo, o Jack, ele também é bem interessante porque ele vira um fanboy do Riddick durante toda a situação que eles estão presos no planeta, chegando ao ponto de raspar a própria cabeça e usar um óculos para ficar igual a ele. Mas o próprio menino guarda também um segredo que é bem inusitado para a trama. O filme em si tem essa qualidade de te manter preso na jornada dos personagens, e esse é o maior trunfo do roteiro, porque infelizmente esse não é um filme que tem orçamento muito grande, e isso dá pra ver bem claramente na tela. Apesar do diretor David Tui ter um flair bem interessante para composição de cenas de ação e de terror, contrastando a luz e a escuridão desse planeta de maneira bem inteligente, os efeitos de computação gráfica, principalmente das criaturas, são muito artificiais. E isso acaba estragando um pouquinho a experiência de tensão e terror do filme. E o design das próprias criaturas em si não é tão interessante quanto poderia ser. Eles parecem uns tubarões voadores com várias pontas de ossos saindo do corpo. Mas isso não estraga a diversão do filme, principalmente porque elas conseguem ser ameaçadoras mesmo assim. Bem, eu acho que esse é o melhor filme da série, mas os outros que vêm em seguida também são muito bons. E antes da gente ir para o segundo filme, em 2004 foi lançada uma animação chamada Riddick Dark Fury, que conta a história do que aconteceu entre o primeiro e o segundo filme
numa espécie de aventura isolada do personagem. Nessa animação, ele é capturado por uma colecionadora de relíquias espacial, e os itens de coleção mais valiosos dela são fugitivos foragidos que são congelados e ficam em animação suspensa, porém conscientes apesar de estarem congelados. É uma animação bem legal que tem o mesmo tom dos filmes e parece bastante com uma animação antiga que passava na MTV chamada Aeon Flux, que provavelmente eu vou falar um pouco dessa animação no futuro porque ela era bem bizarra. Mas aí em 2004 veio também esse filme chamado Crônicas de Riddick, ou na verdade como foi traduzido para o Brasil, A Batalha de Riddick. E é um filme que expande bastante o universo do personagem e mostra ele como um foragido fugindo de caçadores de recompensas e uma raça de guerreiros chamados Necromongers, que são seres que convertem outros seres para serem iguais a eles. Eu lembro que esse foi o primeiro filme da franquia que eu vi, e na época eu não entendi nada, e isso atrapalhou demais a minha experiência ao vê-lo. Então eu não gostei dele da primeira vez. Mas após assistir o Eclipse Mortal, eu acabei adorando o filme, principalmente por ele ser tão diferente do primeiro. Se lá no primeiro a gente tinha uma ficção científica com tons de terror, aqui a gente tem uma ficção científica com batalhas, lutas e muito mais ação, principalmente por causa do orçamento bem maior e os efeitos especiais muito mais bem desenvolvidos. Sem falar que aprendemos um pouco mais sobre as origens do Riddick, e ele se reencontra com uma velha amiga, que eu não vou revelar o nome dela porque ela tem conexões com um personagem do primeiro filme, e é uma grande surpresa nesse. E o filme tem cenas bem interessantes. A melhor delas é quando o Riddick, a amiga dele e outros personagens percorrem o planeta em sua superfície para fugir do pôr do sol, porque eles estão num planeta chamado Crematória, que é um planeta que assim que o sol toca o chão, ele esquenta tanto que ele pega fogo e pulveriza tudo à sua volta, principalmente os personagens, fazendo meio que um reflexo do primeiro filme com o planeta que passava por um eclipse e aqui, na verdade, ele passa pela luz do sol. Outra coisa interessante é que esse filme tem um elenco até que bem grande. Nós temos a Thandie Newton, o Karl Urban e a Judi Dench, uma atriz bem consagrada. Enfim, vale muito a pena como um filme que expande esse universo e nos entrega visuais e designs muito mais bem desenvolvidos dessa vez. E isso nos leva ao terceiro filme de 2013, que se chama apenas Riddick. Esse começa exatamente depois do segundo filme, mas sem dar spoilers do final daquele. Aqui você tem o Riddick, que no final do segundo filme herdou uma herança que ele não queria e acabou sendo traído e largado em mais um planeta inóspito cheio de criaturas mortais. Aí já viu, né? Aqui a escala do universo volta a ser menor, igual a do primeiro filme, em uma história que tem muitas semelhanças com o mesmo, apesar de ter coisas muito interessantes. A primeira parte do filme mostra o Riddick se adequando a esse novo planeta, conhecendo as criaturas do mesmo, tanto que ele faz amizade com uma delas, que é um lobo lá, meio alienígena, bem legal, e também enfrentando as criaturas mais mortais do mesmo, que são os monstros chamados Demônios da Lama. Uns bichos que têm umas caudas de escorpião e são até venenosos. E é legal porque o Riddick, durante esses combates, ele vai se deixando ser picado pelas criaturas para que ele lentamente vá criando uma imunidade contra o veneno e possa vir enfrentá-los no futuro sem esse problema. Claro que as coisas não poderiam ficar só nisso, né? Então nós temos aqui dois grupos de mercenários que vão ao planeta em busca do Riddick para ganhar a recompensa pela cabeça dele. E o líder de um dos grupos é um personagem que tem uma vingança pessoal contra o Riddick, por causa que ele tem ligações com outro personagem do primeiro filme também, que eu não vou revelar. Enfim, esse é um filme que eu acabo gostando mais do que o segundo filme por causa dessa trama mais focada. Também por causa que as criaturas são muito mais bem feitas, então as composições de cena do David Twohy com as criaturas no meio da escuridão e da chuva funcionam muito melhor aqui. E além disso nós temos personagens muito bons. Mas eu acho que ele ainda fica um pouco atrás do primeiro filme pra mim, porque ele não tem o fator novidade que Eclipse Mortal tinha. E eu acho que a lógica das criaturas naquele filme era mais interessante. No entanto, nós temos um elenco bem legal aqui também, com a Katie Sackhoff, que é uma atriz que está em evidência agora por causa do Mandaloriano, e o Dave Bautista, que faz o Drax no Guardiões da Galáxia. Então, consequentemente, nós temos o Drax e o Groot nesse filme aqui, um ano antes do primeiro Guardiões da Galáxia sair no cinema. E eu não posso negar que esse filme tem uma das cenas de morte mais legais que eu já vi na história do cinema. Com um dos caçadores de recompensa que é morto pelo Riddick de maneira sangrenta, gore
trecheira, brutal, rápida e detalhe, sem ele usar os braços. Eu não vou contar como é essa morte, você vai ter que assistir, mas é simplesmente sensacional. Tanto que até os personagens que estão assistindo em volta pensam assim, eita p... Enfim, o filme termina com um final que deixa as coisas abertas para o Riddick aparecer de novo no futuro. E essa é a grande questão que fica agora. Será que um dia teremos o 4º filme da série? Pelo que as notícias dizem, o diretor David Tui já escreveu um roteiro de um 4º filme que se chamaria Fúria e mostraria o Riddick em seu planeta natal. E pelo que a notícia diz, o Vin Diesel já leu o roteiro, gostou, aprovou, mas por enquanto ele ainda não vai fazer porque ele tem mais uns 2 ou 3 ou 4 episódios daquela novela mexicana para fazer. Ai, ai. E é isso, eu sou muito fã desses universos originais que tem uma lógica, um design próprio, e esse universo do Riddick com certeza tá entre os melhores que devem ser lembrados. Aliás, os 2 primeiros filmes da franquia estão disponíveis agora no streaming do Star Plus, e o último, que é o 3º, está na Netflix. É uma pena que a animação não está disponível em lugar nenhum, então tem que dar uma cavucada para achar na internet. Mas vale muito a pena, e se você quiser ver mais sobre esses tipos de filmes, trecheira e outras coisas, se inscreve aqui no canal para me ajudar a continuar esse trabalho de trazer cada vez mais trecheira de primeira para as nossas vidas. E dá uma olhada no curta que eu mencionei nesse vídeo que eu dirigi e atuei, que se chama Love Frames. Eu vou deixar o link para ele aqui em cima na tela. Quem sabe um dia o Steven Spielberg não assiste esse curta também. E não se esqueça de ver os links para os meus e-books que estão agora no site da Amazon KDP, O Anjo de Fogo e Aço e Cartas para o Senhor Solidão. O Anjo de Fogo e Aço, inclusive, é um grande épico que se passa em um universo entre anjos e demônios, com muita ação e muita aventura, e muito teor dark, que tem uma boa inspiração nesse universo do Riddick. Então dá uma olhada lá na sinopse, e se você gostar, eu tenho certeza que você vai amar esse livro. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, até a próxima trecheira, e tchau, tchau!